Olá, eu sou o pastor Aristóteles, teu irmão, e nós estaremos hoje na nossa escola bíblica dominical para hoje, dia 1º de setembro. Gente, setembro, já estamos chegando, né? Antigamente eu lembrava que quando chegava dezembro, novembro, dezembro, eu dizia assim, está chegando o fim do ano. Agora, março, a gente já começa a falar, o ano já está querendo acabar. Setembro, não é isso? Então, hoje, 1º de setembro, nós estamos aqui no Centro Evangelístico Internacional, que é a nossa sede aqui em Icaraí, na rua Lemos Cunha 557, em Niterói. E estaremos muito felizes se você que está nos assistindo quiser nos fazer uma visita. Você receberá uma das nossas revistas, ok? É a revista da CPAD, e esse trimestre, que já está quase terminando, falta só setembro, nós temos este título, O Deus que governa o mundo e cuida da família, esse tema tão interessante para todos nós. E estamos lendo 2 livros, os únicos 2, que são colocados como sendo mulheres que fizeram. Tá? Eles são ordenados a elas, Ruth e Esther. Ok? E você, se você quiser vir aqui, daqui a pouco vamos trocar a revista, já temos uma outra, tá? É um tema maravilhoso também que vai vir agora no 4º trimestre. E se você quiser vir, você vai receber uma revista como essa, gratuitamente, tá? Fique à vontade. Será muito bom recebermos você aqui. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante de Ti para louvar e para bendizer o Teu nome e para Te agradecer, Senhor, por tantas bênçãos que nós não podemos contar se quiséssemos, porque a nossa vida está nas Tuas mãos e nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso nós estamos alegres. Alegra-nos ainda mais, Senhor, com os Teus ensinamentos no dia de hoje, para que possamos, ó Deus, aprender acerca dos Teus tesouros, tesouros celestiais para nossas vidas pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, 1º de setembro, nós estamos na aula 9. E você, certamente, já tem a tua revistinha, não é isso? Que o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Coisas que aconteceram há muito tempo atrás e é como se tivesse sido escrito semana passada. Assim é o livro, a palavra de Deus. É como se tivesse escrito, é sempre atual. Por isso é o livro mais lido na face da Terra. O nosso texto áureo, ele está em Mateus 10, capítulo 22. Veja bem, eu não vou poder parar e abrir a Bíblia, perdendo tempo, né? Você em casa, você pode dar aquela paradinha, stop, aí pega a Bíblia, vê, para poder acompanhar. É bom você aprender a manusear a palavra de Deus. O tema da lição de hoje é a conspiração de Amã contra os judeus. E qual é o tema do livro de Esther? O livro de Ruth nós já lemos, é isso? Agora, o livro de Esther. Qual é o tema do livro de Esther? Enquanto Ruth, ele congrega os povos, que nós olhamos assim, aquela família, e aquele povo ali, e sai de perto. Nós espalhamos, Deus, no livro de Ruth, ele ajunta. Deus não quer ninguém de fora.
Por isso ele mandou o Filho dele, para que nós pudéssemos ser congregados como uma só família diante do Senhor. E no livro de Esther, o tema é a graça de Deus, a providência divina sobre aqueles que nele esperam. E essa providência divina, nesse livro, está presente o tempo todo, mas você não vai ver em nenhum momento a palavra Deus ser escrita. Não existe essa palavra. Não existe. E você fica assim olhando, é engraçado, não tem a palavra Deus, não tem a palavra o Senhor, não tem. Mas a providência de vida está lá. Então, você já viu aí, Mateus 10, versículo 22, é nosso texto áureo, que diz assim: e odiados de todos sereis por causa, isso é Jesus falando, tá? Por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então estamos lendo a Bíblia na versão Almeida Corrigida e Fiel. Você pode ter outros textos, tá? Na linguagem de hoje, Revista e Corrigida, Almeida Revista e Corrigida, tá? Tem alguns tipos de acordo com a necessidade. Isso foi sendo atualizado, mas continua sendo a palavra de Deus. Então, seremos odiados? Sim. Por causa de quem? Por causa do nome de Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O texto áureo é esse, mas é a verdade prática. A verdade prática diz o seguinte: quando nos tornamos agradáveis, olha, presta atenção. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Se eu me encaixar no mundo, o mundo como está, principalmente agora, como sempre foi, alguma coisa está errada comigo. Porque o mundo odeia, né? A igreja, o mundo com as suas obras, são contra a igreja. A leitura bíblica em classe, ela nos fala em Esther. Estamos estudando o livro de Esther, então serão duas passagens do livro de Esther, um no capítulo 3 e outro no capítulo 4. Esther, pega lá a Bíblia, capítulo 3, versículos 7 a 11, onde nós lemos: por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Bom, essa parte aqui eu acabei colocando diferente. Você veja lá, Esther, capítulo 3, versículos de 7 a 11. Tá? Esther 4, 1 a 4 diz o seguinte: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco de cinza e saiu pelo meio da cidade. Mardoqueu aqui é primo da rainha Esther. No meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Tinha que ter uma roupa adequada, né, para entrar no palácio. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro, lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então, muitos, que fala aqui, judeus. Então vieram as servas de Esther, versículo 4, e os seus camareiros, e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. A rainha Esther não sabia de nada que estava acontecendo fora do palácio.
e mandou roupas para vestir Mardoqueu, porque estava com pano de saco, cinza na cabeça, e tirar-lhe o pano de saco. Porém, Mardoqueu não aceitou. A outra parte que nós vemos da leitura bíblica está em Ester 3, 7 a 11, que diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou Pur. Essa palavra Pur é uma palavra do Síria, que significa sorte. Se lançou Pur, isto é, a sorte, perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhada e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, rei, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não, está falando aqui do povo judeu, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Não convém deixá-los ficar. Você pode pensar assim, bom, expulsar eles. Não. A ideia dele é deixar vivos. Versículo 9. Se bem parece ao rei, escreva-se que os matem. Olha só. Deixá-los ficar. Agora ele fala, ó, que sejam mortos. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem no tesouro do rei. Não é bem ele que está dando isso aí. Eu darei do tesouro do rei 10.000 talentos de prata, 350 mil quilos de prata. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Remedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: esta prata te é dada, viu? Veja só, quando ele fala que ele vai distribuir, alguns podem pensar, não, ele está dando dinheiro mesmo para poder matar ele mesmo. Não, ele está usando o dinheiro do rei, está levando o rei na conversa. E o rei está caindo na conversa dele. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Terrível, né? Terrível que esse homem ele consegue já fazer aqui, nessas duas leituras. Os objetivos da lição. 1. Explicar o plano odioso de Amã. Você vai ver isso aqui, lendo, abrindo a revista, você vai vendo e vai acompanhando. Explicar o plano odioso de Amã. 2. Objetivo: destacar a tristeza de Mardoqueu. Você já viu ele aqui, vestido de saco. Pô, pensou? Todo mundo vai morrer? Amanhã de manhã está todo mundo morto, olha só. Pensa. E 3, apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Você está vendo o que está acontecendo agora com Israel. Estamos com 10 meses, tá? Com eles sendo atacados. E a ideia deles, do pessoal, é que Israel só haverá paz no mundo se Israel for consumido. Isso é o espírito satânico contra o povo de Deus. Na nossa introdução, na lição anterior, vimos que Amã não se inclinava nem se prostrava. O tio de Ester
Mardoqueu, não, ele era judeu, ele não se prostrava diante de Amã. Porque o rei deu um decreto. Todo mundo, quando você estiver passando, vai se inclinar diante de você, porque você merece. O rei estava vendido. E aqui nós vamos ver que aquele que administra uma nação, ele precisa saber analisar como está os seus comandados. Ele não pode simplesmente acreditar, porque pode ser que muito poder dado a quem não devia ter tanto poder faça com que coisas estranhas aconteçam. Então, a lição de hoje nos auxilia a refletir a respeito de um tema muito atual, atualíssimo. Nela estudaremos o plano odioso de Amã em desejar exterminar todos os judeus da Pérsia. Olha, eram 127 povos que estavam sob o domínio persa. Pensa, do Oiapoque, aqui no Brasil, ao Chuí, nós temos quase 4.300, 4.400 quilômetros. É grande, né? Pois é. Essa distância era a área que a Pérsia dominava. Praticamente o mundo todo, inclusive a Europa. Ele era o homem que mandava. Então, a causa desse intento de Amã se revela de caráter pessoal. Porque quando o rei fala, vão se ajoelhar, esse era o mandado do rei. Ele não vou fazer isso não. Adorar o homem? Como assim? Adorar somente a Deus, o Criador dos céus e da terra. Imagem de escultura, homem, não adorarás o que é em cima no céu, do que é embaixo na terra, do que é no profundo dos mares. Não os adorarás, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirei da terra do Egito. Esse é o segundo mandamento. Não as adorarás, nem lhes prestarás culto. Isso eles levam muito a sério. Então, o que estudaremos revela como é antiga a campanha de ódio contra o povo judeu. Nós estamos vendo isso agora, né? Estamos vendo isso aqui agora, nesse momento, acontecer. Lá na Palestina. Então, primeiro objetivo, o plano odioso de Amã. Tá? Primeiro, esse plano odioso de Amã, depois destacar a tristeza de Mardoqueu, do povo todo, né? E apontar o antissemitismo, inclusive nos dias de hoje. Tópico 1 do objetivo 1, que é o plano odioso de Amã. Intrigas e patologias do poder. Olha só. Poder. Quer conhecer alguém, né? É assim que se diz? Dá poder a ele? Pois é, esse homem aqui recebe muito poder. Os servos dos reis estavam bastante incomodados com a conduta de um dos súditos. Está todo mundo incomodado. No caso, Mardoqueu, que tinha recebido a ordem de se prostrar, de se curvar diante de Amã quando ele passasse. E ele não fazia isso. Se negava a inclinar. Amã, seus próprios conservos, porque Mardoqueu era um servo. Então, seus próprios conservos questionavam todos os dias a Mardoqueu. Está aí em Esther, capítulo 3, versículo 3. Por que você transgride o mandado do rei? Por que você não se ajoelha diante de Amã? Foram denunciá-lo a Amã para verem se Mardoqueu continuava com o mesmo procedimento. Eles não somente falaram com Amã, com Mardoqueu, mas também foram falar com Amã. Olha, Mardoqueu
Não observou não como é que ele está fazendo? É uma postura que ele tinha de somente adorar a Deus. Ele não abria mão disso. Devido a isso, por sua personalidade doentia, Amã planejou não somente a morte de Mardoqueu, mas o extermínio de todos os judeus. Olha só, era uma coisa pessoal. Era uma coisa entre ele e Mardoqueu. Ele estendeu para todos os judeus. Todos os judeus do Império Persa. Isso nos mostra que quem exerce autoridade, veja só, isso é uma lição, deve agir com serenidade, sabendo que todos prestaremos conta dos nossos atos diante de Deus. Então, o rei não poderia ter agido assim, apenas aceitando a palavra de uma só pessoa. Seja quem for, precisamos escutar as duas partes. Por mais que pareça que uma das partes que está acusando está completamente certa, você precisa escutar a outra parte. Na igreja ou em casa, nós precisamos fazer isso. No serviço, em qualquer lugar onde houver uma disputa entre pareceres, né, de pessoas, precisa-se ouvir as duas partes. Então, Efésios 6:9, veja lá, livro de Efésios, capítulo 6, versículo 9, diz: E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e também vosso está no céu, e está olhando, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, vamos deixar de lado as birras. Ele falou assim: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Também Pedro, apóstolo Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versos 2 e 3, diz assim: apacentai, isso já para a igreja, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Servindo de exemplo ao rebanho. Então, o primeiro, Efésios 6, versículo 9, está falando de um modo geral aos senhores, inclusive aos governantes. E a segunda, que é de Pedro, está falando para a igreja. Então, passemos agora para o tópico 2 desse primeiro objetivo, que é essa parte odiosa de Amã. Temos agora um outro tópicozinho aí, que se diz assim: a extensão do plano. Quer dizer, que tamanho que abrangia tudo isso aí? Que plano era esse dele, de Amã? Era coisa pessoal, era ele, entre ele e Mardoqueu. Mas olha só como é que vai ser. Para termos uma ideia de distância, em linha reta, a distância entre Arroio Chuí e Oiapoque, lá no Rio Grande do Sul, lá até o Amapá, em linha reta, é de aproximadamente, em linha reta, 4.180, 4.200 quilômetros. Era essa aproximadamente a extensão do Império Persa, incluindo parte do norte da África, da Etiópia, até a Trácia, no Mar Egeu, que está na Europa, do Mediterrâneo até parte da Turquia, Grécia, Bulgária. Era 127 províncias, 127 cidades que estavam sob o domínio persa. Isso incluía também, nesse meio aí, Jerusalém. Ou seja, gente, não ia ficar ninguém. Era quem estava ali em Suzã, que era a capital do Império Persa, e quem estava lá em Jerusalém. Todo mundo, onde houvesse um judeu, todo mundo ia morrer. A ideia de Hitler não foi essa? É o mesmo espírito, gente. Esther 1, versículo 1 diz assim: o mesmo Assuero
que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Ele reinou de 486 a 465 a.C. Foi o tempo que isso aconteceu. Isso é histórico, né? Não somente na Bíblia, você pode ir lá procurar na história, livros de história. Então, ele reinou por é uma extensão muito grande. Essa ação de matar é uma matança. Era uma matança. Assim como Hitler fez. O mesmo espírito que continua, o espírito do anticristo operando desde a criação do mundo, em que um rapaz mata o outro, o irmão, Caim mata Abel. Desde ali, você já via esse espírito operando, sempre contra a igreja de Deus. Então, vemos agora o tópico 3. Vimos aqui o objetivo 2, a extensão do reino. 3, a astúcia e oportunismo. Homem era astuto. Amã era astuto. Primeiro-ministro da Pérsia, é a primeira figura política da Bíblia a idealizar um plano de extensão, de extermínio de todos os judeus da face da terra. Quer dizer, escrito, esse aqui é a primeira vez que isso acontece. Ele convenceu o rei Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. A motivação dele era pessoal, era ele com Mardoqueu. Mas ele aproveita aquilo ali, eu tenho muito poder, eu posso acabar com todo mundo para não ficar um me atrapalhando. Ele convenceu o rei Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse apenas que havia um povo no meio do reino que tinha leis diferentes e que não cumpria as leis do rei. Olha só, que astúcia. Rei, as tuas leis não podem ser descumpridas. A lei do rei não se discute. E tem um povo aí que tem a sua própria lei e faz o que eles querem fazer, só o que eles querem fazer. O que o rei manda, eles não querem fazer. Ele faz a cabeça do rei. Então, você vê aqui essa astúcia, oportunismo. Por quê? Porque ele estava numa posição em que o rei estava olhando para ele, esse rapaz realmente ele tem condições e dá muito poder a ele. Tanto é que diz, olha, todo mundo agora vai te adorar, vai chegar por você, vai reconhecer, baixar a cabeça para você e tal. Ele bota isso como lei. Era lei. Então, vemos aqui astúcia e oportunismo. E em Esther, capítulo 3, versículo 6, livro de Esther, que estamos lendo, capítulo 3, versículo 6, diz assim, porém, teve como pouco nos seus propósitos, Amã, o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque ele lhe havia declarado de que povo Mardoqueu era. Mardoqueu falou, olha, judeu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Ainda consegue convencer o rei a abrir seus cofres, 10.000 talentos de prata. Gente, isso aí dava, pensa bem, 350 mil quilos de prata, 350 toneladas de prata, que equivalia a 2/3 da renda anual do Império Persa. 2/3. Muita grana. E o rei fala assim, não, pode fazer. Realmente esse povo merece. Pega esse dinheiro aí, manda matar. Esther 3:11, mesmo capítulo, mas agora versículo 11, diz assim, e disse o rei a Amã, esta prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Ou seja, Amã faz a cabeça do rei e liderar requer, então, prudência. Quem está liderando, seja o que for, precisa ser prudente, porque aqueles que estão abaixo dele, de repente, não podem, pode ser que esteja tendo
bons pensamentos ou pensamentos egoístas, somente deles. Então, há necessidade, prudência, sabedoria, para identificar desavenças pessoais no meio das pessoas que estão sob sua autoridade. E o rei aqui, ele erra legal nessa situação. Ele erra. O rei Assuero errou. Mas tudo estava sob o domínio de Deus. Até parece que as coisas que estão acontecendo é para nos destruir, mas Deus, na sua presciência, já sabia que aquilo ia acontecer, e Deus, ele está ao redor. Ao derredor, Satanás está, mas ao nosso redor, tomando conta da tua vida, da minha vida, é Deus que está. Então, o pavor, estamos aqui agora no objetivo 2, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus, todo mundo ficou triste. Esther, a rainha Esther, todo mundo ficou triste. Então, objetivo 1 tópico 1 do objetivo 2 é o pavor da violência. Imagina um povo que está agora em pânico. Em pânico. Nas províncias, quando chegavam aquelas cartas, eles ficavam, quando ouviam aquilo, meu Deus, vai matar a gente. E o rei mandou, acabou, não pode mais. Não havia misericórdia. No dia designado, era um dia designado para a matança, todos os judeus deveriam ser mortos. Ninguém seria poupado. Isso incluía quem? A rainha Esther, que ele não sabia. Porque Mardoqueu falou para ela, não diga que você é judia, hein? Antes dela ser rainha, não diga que você é judia. Ela não falou. Então o rei não sabia, e também Amã não sabia, que a rainha era uma judia. Tudo estava na mão de Deus. Então, ninguém devia ser poupado, incluía a rainha Esther. A ordem expressa era, Esther, capítulo 3, versículo 13, que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. Seria uma matança. E que todos os seus bens fossem saqueados. Nota-se que Amã, que foi designado pelo rei a redigir a carta, ele mesmo fez isso aí, selou com o selo do rei, o anel do rei. O rei pegou, toma o meu anel aqui, faz o que você quiser fazer, escreve a carta, vamos acabar com esse povo. Ele não sabia quem era o povo. Seu ódio contra o povo judeu, por causa de uma só pessoa, uma coisa pessoal, e que ele transforma em uma coisa nacional. Tópico 2, desse objetivo 2, bebida, confusão e tristeza. Nós começamos a ver as situações acontecendo aqui. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, está em Esther 4, versículo de 1 a 3, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com um grande e amargo clamor. Ou seja, o cara abriu a boca e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar. Ele chegou até a porta do rei. A rainha fica sabendo disso e manda as suas servas lá saber o que está acontecendo. E ele manda para ela e diz assim, olha, tem as leis, já está tudo escrito, vai matar todo mundo, e você, Esther, você, quem sabe, Deus colocou você aí para que ele pudesse, através de você, dar um grande livramento ao nosso povo. A princípio, ela fica assim temerosa, ele diz assim, olha, cuidado, está pensando que você vai ser livrada? Você é judia, você vai morrer, você e a tua casa. Mas, se não for por você, se você não quiser, você não é obrigada. Assim como Maria. Se Maria não aceitasse ao Senhor ser mãe
do Filho de Deus, outra seria. Mas ela aceitou. Mas o anjo perguntou, e chegou lá e expôs. Ela pergunta, como é que é isso? Eu sou virgem. E ele explica, ó, o Espírito de Deus vai te cobrir. Ah, entendi. Só queria entender. Faça-se, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E se ajoelha. Ela não foi obrigada. Não foi obrigada. Aqui, nós vemos as pessoas que sabem que vão morrer, e a rainha não foi obrigada, não seria obrigada, mas ela tomou uma posição. Esther fica sabendo, você vê lá em Esther capítulo 4, versículo 9, e Mardoqueu fala com ela para falar com o rei. Olha, vai lá e fala com o rei. Você é a nossa esperança aqui agora. Quem sabe Deus colocou você aí para isso. Vai lá e fala com o rei. Mas tinha um problema. Crise e clamor. Tópico 3 do objetivo 2. Então clamaram ao Senhor. Eu peço que você agora pegue a Bíblia, dá uma paradinha e abra no Salmo 107. Anota aí. Salmo 107. Pode fazer isso depois. Para a gente não parar, né? Ok, você vai desligar e depois continua, como você quiser. Abre a Bíblia no Salmo 107 e veja os versículos. Tá? É um salmo bem grande. Os versículos 6, 23, versículo 19, 28. Vê esses versículos. Você vai ver que o povo é colocado em situações de dificuldade. Deus, ali você vai ver que Deus permite que isso aconteça. Deus permite, porque o povo está se desviando. Então Deus pega, vou botar vocês aqui, vocês não estão gostando disso aí? Então toma aqui, ó. Fica nessa condição aí. Eles se sentiam destruídos, se sentiam, como aqui, na situação da Pérsia aqui, pessoas que estão sendo mortas, que serão mortas, perseguidos, destruídos, e clamam ao Senhor. Cada um desses versículos diz assim, e clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes respondeu. Cada um desses versículos. Leia o Salmo 107. Aqui, eles fazem um clamor. O Império Persa tinha um sistema de correio muito eficiente, principalmente na estrada real, a estrada do rei, que ia da capital, que é Suzã, até Sardes, território da atual Turquia. Então, isso aí foi rápido. Em todo lugar onde essa carta chegava, havia luto entre os judeus. Você pode ver no verso 3 do capítulo 4, havia luto entre os judeus. Vamos morrer. Esther fica sabendo, no capítulo 4, verso 9, Mardoqueu falar com ela, e Mardoqueu falar com ela, ó, vai falar com o rei. Aí tem um probleminha. A maioria das pessoas, tópico 3 do objetivo 2, crise e clamor, diz assim, a maioria das pessoas conseguem suportar 3 minutos sem respirar, 3 dias sem água, 3 semanas sem comida. E a rainha Esther, nesse momento aqui, teme por sua vida e pede que todos fiquem 3 dias sem comer e beber. Eu perguntei ao médico da família e o Fernando, doutor Fernando, e ele me explicou sobre isso aí. Quanto tempo uma pessoa pode passar sem comer e beber, sem que morra? E depende, ele me explicou, depende da massa corpórea, a massa muscular, não é gordura, massa muscular, porque é ali que está a energia da pessoa. Então, nesse tempo aqui, não é um tempo em que você pegava um carrinho, ia na padaria, voltava de carro, ia no mercado de carro, voltava, não, você andava a pé.
Você tinha que andar, até para andar de dromedário, de cavalo, você tem um esforço. O tempo todo, esforço, esforço. Então, não eram pessoas sedentárias. E ela coloca, ficarão 3 dias sem comer, e noites sem comer e beber, todo mundo, para que eu entre diante do rei. Porque se eu entrar diante do rei, sem ser convidada, e faz um mês que ele não me convida, se eu entrar na presença dele, sem ser convidada, eu posso morrer. Eu posso morrer. A maioria das pessoas consegue suportar, então, até 3 minutos sem respirar, 3 dias sem água, 3 semanas sem comida. Uns 4 dias, 3 a 4 dias sem comer e beber, a pessoa pode estar morrendo já. Depende da pessoa. E a rainha Esther, então, nesse momento, teme por sua vida. Porque como é que eu vou chegar diante do rei? Então ela pede, olha, jejum, oração, orem por mim, porque eu vou falar com o rei. Agora, se eu tiver que morrer, eu morro. Antes de vocês eu morro. Ela se posiciona. Esther, capítulo 4, versículo 16, diz, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas, disse a rainha Esther, também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei. Ainda que não seja segundo a lei, isso aqui, eu vou falar com ele. A lei diz, ó, para você chegar diante do rei, tem que ser chamada. Você não pode ir lá sem se chamar. Mas eu vou. Ora por mim. E se perecer, pereci. Então, disse o doutor Fernando, 3 dias, né? 4 dias. Ou seja, colocou o máximo, tipo assim, olha, vamos morrer mesmo, então que morramos diante do Senhor. Se é para morrer, e no dia, mas todo mundo morto então. Mas diante do Senhor, não pelo homem. Vamos jejuar, vamos orar, vamos clamar pela nossa casa, pela nossa família, vamos orar para que haja libertação, para que haja a mão do Senhor operando. Clamai ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Que nós possamos invocá-lo enquanto ele está perto. Ele quer dar muitas bênçãos a nós, mas ele não vai fazer nada. Ele pode fazer tudo, ele sabe que estou precisando. Sim, então por que ele falou assim? O cego de nascença? O que você quer? Gente, o cego de nascença está cego. O que você quer? Ele fala, Senhor, que eu veja. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe. Nós queremos. Mas ele quer que você clame para que a glória seja dele. Essa glória em vaso de barro não seja nossa, seja dele. Para depois eu não falar assim, não, que foi eu que ganhei, eu que consegui, alguma coisa aconteceu, de repente deu um raio na minha... Eu comecei a enxergar, não foi Deus não. Profundamente enganoso é o coração do homem, diz a palavra de Deus. A gente consegue dar desculpa para tudo, inclusive para continuar no pecado. Nós conseguimos dar desculpa para continuar no pecado. Sabendo que é pecado, nós conseguimos dar um porquê para continuar ali. Então, uma pessoa pode suportar sem comer 3 a 4 dias, né? Como segundo o doutor Fernando. Objetivo 3, está todo mundo ali numa condição de clamor e ela se apresenta ao rei, o rei olha para ela e estende o cetro de ouro para ela. Ela se apresenta, ela pede apenas que se faça um grande banquete. Isso aqui a gente vai ver na próxima aula, um grande banquete. Um banquete maravilhoso. E convida a Amã, que está do lado do rei. Convida o rei,
Amã, eu quero fazer um banquete amanhã. E no dia seguinte, você vai ver o que vai acontecer. No banquete, quando o rei fala com ela assim, filha, o que você quer? Ninguém se aproxima de mim sem querer alguma coisa. O que você quer, minha filha, minha rainha? Pede, eu vou te dar até a metade do meu reino. Pode pedir, eu confio em você. Mas essa história é para a próxima aula. O perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Tópico 1, esse é o objetivo 3, tá? O perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. De forma prática, as faces do antissemitismo é que é a hostilidade sistemática contra os judeus. Antissemitismo é a hostilidade sistemática, continuada contra os judeus. Está vendo aqui agora acontecendo agora esse grupo Hamas contra os judeus. Estamos há 10 meses já a luta ali. Eles não param. Ao longo da história, vemos 3 fases da expressão desse ódio obstinado. Antissemitismo religioso, antissemitismo nacionalista e antissemitismo racial. Essas 3 coisas, se você ler o livro de Esther, você vai ver essas 3 coisas. Você vai ver uma situação religiosa, porque eles só se ajoelhavam diante de Deus, do Deus de Israel. Nacionalista, porque pegava todas as nações, todas as províncias, e também racial. Antissemitismo racial, nacionalista e racial, estava indo tudo muito bem na cidade de Suzã, até que surgiu a ordem do extermínio total dos judeus. E a falsa segurança foi embora. Tá tudo bem demais. E de repente, vai morrer todo mundo. Antissemitismo. Você vê, nacionalista no século XIV, os judeus foram acusados de serem responsáveis pela peste negra. No século XIX, o início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, houve ataques indiscriminados aos judeus. Então você vê nacionalista. No século XV, foram massacrados pela Inquisição, olha, perseguição religiosa. Na Espanha, século XX, 6 milhões de pessoas foram mortas por Hitler, por racismo. Era para matar os judeus, os negros e depois os mestiços, como eu. Né? Eu não sou branco, eu não tenho olho azul, não sou louro. Ele queria criar uma raça ariana, ia matar todo mundo, ia ficar ninguém. Ficou só nos judeus, mas matou 6 milhões. Mas, como no Salmo 107, e clamaram a Deus, e Deus lhes respondeu. Hitler parou nos judeus. O tópico 3, antissemitismo hoje, então você vê Salmo, o 21, é essa guerra nacionalista e racial para extermínio do povo judeu pelo grupo terrorista Hamas, orquestrado por povos descendentes de Agar, a egípcia, mãe de Ismael, que dizem que só haverá paz no mundo com o extermínio do povo de Israel. É isso. A conclusão da aula de hoje diz assim: o livro de Esther nos lembra que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar nas suas estruturas. João 17, versículos 14 a 17 diz: deles, Pai, Jesus orando a Deus, ao Pai, Pai, deles a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui nós temos João, o texto áureo. Odiados, Mateus 10, 22,
O textuário que nós lemos é: de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E a verdade prática, quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Essa é a nossa aula de hoje. Estamos agora encerrando uma aula que nos mostra que quando nós estamos gostando, nos entrosando com o mundo, alguma coisa está errada conosco. Porque o mundo, ele não gosta de Deus. Você está vendo o que está acontecendo aí? Contra a família, contra a igreja, querendo destruir, Deus querendo acertar, e homens querendo destruir, afastar. Mas nós confiamos em Deus. Você confia no Senhor. Eu confio que tudo está no controle das mãos de Deus. A providência divina, tenha certeza, está sobre a tua vida, sobre a tua casa. Seja o que for que você estiver passando, você vê aqui esse povo sendo sistematicamente perseguidos pela história, pelos séculos, mas eles se comportam como uma família. Quando um chora, todos choram. Eles aprenderam isso, a se apresentarem como família. Por isso, Deus é com eles e sempre será. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, tome a frente e dê livramento em todas as situações que são contra a tua casa, contra a tua vida, no teu serviço, no teu estudo, aonde você estiver. Deus seja contigo. E até a próxima aula. Que o Senhor nos abençoe.